No ano passado, quando nossa neta nasceu, Kelly e eu ficamos empolgadíssimos de ter entrado na adolescência, como ela brinca. Pensa na alegria. Mas qualquer pessoa que não teme a Deus pode ter alegria semelhante, porque é uma alegria natural. Assim como questões ligadas à tristeza. Num período de 10 dias do nascimento da nossa neta, nós perdemos meu sogro, o pai da Kelly. Agora, sabe o que é interessante? A alegria de um evento não removeu a tristeza do outro. A tristeza do outro evento não mudou a alegria. A gente tinha compartimentos emocionais distintos para lidar com as duas coisas praticamente quase que ao mesmo tempo. Mas são questões onde a resposta de alegria ou de tristeza é humana, é natural. O que nós precisamos entender é que há uma alegria maior do que a natural. E ela tem o poder de sobrepor a tristeza que ela é natural. Isso precisa ser entendido. Nós ainda podemos botar nessa lista a falsa, ela nem poderia ser nomeada como alegria, mas engana muita gente, que é a falsa e temporária alegria do pecado. Se a gente não considerar isso nessa equação, nós vamos ter outras aparentes contradições na Bíblia. Por exemplo, ao longo das Escrituras a gente vê o Deus que transforma tristeza em alegria. Mas quando você chega lá em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 8, a Bíblia vai dizer: purificai as mãos, pecadores. E vai dizer o seguinte: transforme-se a vossa alegria em tristeza e o vosso riso em pranto. Eu lembro do dia que eu estava lendo esse texto, falei: pera Deus, Tiago trocou. Normalmente é para transformar tristeza em alegria, não alegria em tristeza. Agora, quando você olha o contexto, de novo, pecado. E quando o pecado que traz uma falsa alegria entra, Deus está dizendo: a única forma de eu te dar a verdadeira alegria é você arrancando a falsa alegria do pecado pela tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. Porque só quando você transicionar para essa tristeza segundo Deus, que produz arrependimento depois da falsa alegria, é que eu posso transformar essa tristeza em verdadeira alegria da reconciliação, da reconexão, da restauração com Deus. Então o Deus que transforma a tristeza em alegria, às vezes tem que fazer com que o homem mude sua alegria por tristeza, para transformar a tristeza em alegria. Dá para entender? Mas à medida que nós vamos enxergando o quadro, algo que precisa ser compreendido é que a verdadeira alegria procede do Senhor. Gente, se a tristeza, a dor, o choro entrou no mundo pelo pecado e a rebeldia do homem contra Deus, é muita inocência alguém achar que vivendo no pecado vai desfrutar do melhor de Deus. O que Cristo veio trazer foi justamente o remédio para o pecado. Mas algo que eu e você também precisamos entender, que na vida do crente, a alegria não deve ser meramente circunstancial. Às vezes Deus pode mudar uma situação que nos entristece por uma que nos alegra, mas isso jamais poderia ser a definição de alegria na vida de um crente. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, de 11 a 13. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga comigo: viver contente em toda e qualquer situação. Agora, isso é automático? Não. Paulo está dizendo: eu aprendi. Isso é algo que se aprende. Não é porque um dia você ergueu a mão, aceitou Jesus, foi no apelo, confessou, que agora automaticamente você já tem isso. Isso é parte de uma maturidade a ser desenvolvida. Isso é algo que se aprende, mas Paulo está dizendo: aprendi a viver contente em qualquer situação. Em outras palavras, o meu humor não é definido por aquilo que acontece do lado de fora, e sim por uma fonte que eu carrego do lado de dentro. Olha o que ele continua falando, verso 12. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Qual o segredo, Paulo? Fala logo, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós pegamos a ideia de posso todas as coisas naquele que me fortalece como fosse realização. Não, Paulo está dizendo: eu posso aguentar, eu posso suportar, eu posso encarar a circunstância que for, porque há um Deus que me fortalece. Em outras palavras, minhas forças não vêm das circunstâncias, minhas forças vêm de Deus. E porque Ele me fortalece, em vez das circunstâncias me atropelarem, eu é que vou atropelando as circunstâncias sem mudar o meu humor ou a força interior. Para encerrarmos,
Davi, falando pelo Espírito Santo, declara no Salmo 16, versos 8 e 9: tenho o Senhor sempre diante de mim. Isso fala de cultivar comunhão com Ele. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Por isso, Ele está mexendo aqui, né, o que é causa e consequência. Porque eu tenho o Senhor diante de mim, porque eu tenho o Senhor à minha direita, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Quando chega no verso 11, ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria. Você pode repetir isso? Diga: na presença de Deus a plenitude de alegria. O texto continua e diz: à tua direita há delícias perpetuamente. Gente, não é delícias dia sim, dia não. Perpetuamente, sempre, de forma contínua, de forma constante, sem fim. Delícias perpetuamente. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo aqueles apóstolos sendo presos, ameaçados, recebendo afrontas, açoites. E Atos 5:41 diz: eles se retiraram do sinédrio, muito alegres, não só alegres, muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Uma alegria que não dependia daquilo que passava. Eu vejo hoje em dia uns crentes mimados, tipo a mulher de Jó: se Deus não estiver fazendo tudo que eu quero, amaldiçoa ele, né? Morre, desiste de tudo. Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque ele diz que elas vão servir para o nosso crescimento. Lembra que dissemos que quando Deus não muda a circunstância, Ele nos muda. E às vezes depois de nos mudar, ainda vai mudar as circunstâncias. Nada deveria roubar a alegria de um crente. Há uma relação na Bíblia entre a alegria e a pessoa do Espírito Santo. Atos 13:52 diz: os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é, entre outras coisas, alegria. Romanos 14:17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Hebreus 1:9 diz: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os teus companheiros. Gente, há um óleo, é uma unção de alegria. Tem gente que acha que isso não é literal. Eu me lembro de uma ocasião, ainda solteiro, vivendo na casa dos meus pais. Eu passei por um profundo aborrecimento. E fui, eu brinco às vezes que nós não vamos nem para oração, nós vamos para choração. É só lá para choramingar, reclamar com Deus. E eu estava lá desabafando. E de repente, naquele momento de oração, a glória de Deus encheu aquela sala. Eu não consigo descrever para você o que aconteceu. Mas uma onda de glória me pegou por dentro. E eu, sem entender o que estava acontecendo, simplesmente me vi rolando no chão de rir. Eu não conseguia parar de rir. Eu achava a coisa mais doida do mundo acontecendo, mas eu perdi o controle. E eu ria sem saber do que eu estava rindo. Mas era tanta alegria que parece que eu ia explodir. E quando finalmente eu consegui tomar um fôlego, levantar do chão, e parece que apesar de já não rir descontroladamente, eu percebia aquilo tão vivo dentro de mim. Eu pensava naquela situação toda que tinha me chateado e me levado a choramingar com Deus. A situação não tinha mudado, ela era a mesma, ela continuava lá. Mas ela não doía, ela não incomodava mais. Aliás, naquele momento, ao perceber o que eram as delícias que há na presença do Senhor, é quase como se minha mente estivesse dizendo: para de ser ridículo. Você está valorizando a coisinha dessa a ponto de deixar de desfrutar de algo tão extraordinário. Quando Paulo diz: as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo: gente, vocês estão fazendo comparações injustas, de uma dimensão de problemas e tristeza que eles carregam, que não se comparam com aquilo que nós experimentamos diante de Deus. Eu não vim aqui dizer que você não pode chorar. Deus só transforma tristeza em alegria porque tem tristeza. Mas o que eu e você precisamos entender, e há momentos onde o choro ele é muito necessário. Eu vejo crentes que às vezes tentam viver aquela negação do luto, como quem diz: eu sou crente, eu não posso chorar, não posso estar triste. Não, o choro não pode ser ato contínuo. Mas o luto, por exemplo, nós dedicamos um capítulo inteiro sobre isso no livro, falando de reação, de superação. É lógico que em algum momento você também tem que se reerguer, porque a vida continua.
Mas eu não estou dizendo que não podemos chorar. Agora, o que nós não podemos admitir é que o choro seja ato contínuo, até que chegue o dia onde se cumpra a profecia de Isaías 25:8, tragará a morte para sempre. E assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Até que se cumpra Apocalipse 7:17, Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que eu e você precisamos entender é que é um Deus que traz consolo sobrenatural. Ele é o Deus de toda consolação. O Espírito Santo, com quem há uma relação forte de alegria, é chamado de Consolador. E eu e você podemos experimentar algo sobrenatural. Eu vejo alguns cristãos que viram o casamento fracassar, o divórcio se instalar, não por escolha dele, de um cônjuge, que ou não se rendeu a Deus ou se afastou dele. E alguns começam a agir como se a vida tivesse terminado. Eu não estou negando que é uma perda enorme. Mas eu quero te dizer, a despeito do que os cristãos enfrentaram ao longo da história, sempre houve uma realização em Deus que dá sentido a tudo, que fortalece a nossa vida. E normalmente, até quem viveu uma mudança circunstancial depois, é quem até que ela chegasse, se posicionou firme em Deus, a ponto de não desistir. Eu sei que a pandemia tem deixado um rastro devastador, não só da perda de pessoas queridas, não só de questões envolvendo tanto a saúde como a economia. Mas essas coisas não foram escritas por causa da pandemia. Porque com ou sem pandemia, os problemas sempre estarão aí. Mas a fonte de alegria sempre estará disponível para mim e para você. Isso é doutrina bíblica, é algo que eu e você temos que conhecer e ao qual nós temos que corresponder. Você pode dizer amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Você que nos acompanha pela televisão ou pela internet, eu quero que você se una conosco em oração, porque o mesmo favor e graça que Deus vai derramar nesse lugar aqui, eu creio que Ele vai fazer por você aí também. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Muitos deles estão vivendo circunstâncias distintas. Alguns estão chorando e precisando de uma intervenção do Senhor nas circunstâncias. Outros estão chorando, mas o que eles precisam é, antes mesmo do Senhor mudar qualquer circunstância, que eles mesmos sejam mudados e cresçam. Alguns estão chorando a Deus por motivos errados, talvez pelas consequências do pecado e não pela essência. E nós oramos que a tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento, encontre lugar no coração dessas pessoas. Mas Pai, nós oramos que, acima de tudo, cada um de nós entenda a diferença entre o que é a nossa alegria, que o Senhor quer que seja completa, e a sua alegria, que é a única que pode nos preencher. Nós queremos entender o que é entrar nesse lugar na presença do Senhor e experimentar plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Alguns precisam que a luz comunicada da Tua Palavra ponha fim às trevas onde o choro tem prevalecido e dessa forma a alegria venha juntamente com o amanhecer, a chegada da luz. Mas há aqueles, Senhor, que precisam apenas corresponder à luz que um dia já receberam. E apesar de termos tantas variáveis no comportamento, na necessidade de ajuste diante de Ti, o que nós clamamos é por uma manifestação do Teu poder, é pela ação e obra do Teu Espírito Santo Consolador. É que o Senhor, o Deus de toda consolação, siga transformando tristeza em alegria. Nós queremos viver o fruto do Espírito a despeito das circunstâncias. Nós queremos viver a realização de um relacionamento contigo a despeito do que acontece à nossa volta. E nós suplicamos graça, favor e fortalecimento sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Meu Deus, nós clamamos por alegria sobrenatural nessa hora. Não apenas em algum momento depois da reunião,
Alguns que precisam do teu toque, da tua intervenção sobrenatural agora. E nós queremos declarar profeticamente a manifestação do teu poder. Eu tomo a autoridade do nome de Jesus e ordeno que todo jugo e cadeia maligna de opressão seja quebrada agora. Espírito de morte que tem rondado e assolado pensamentos, eu te confronto e te resisto em nome do Senhor Jesus. Perca as suas forças, caia por terra agora os seus intentos e propósitos. E eu declaro cada uma dessas pessoas expostas à poderosa ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu queria falar uma última coisa, rapidinho. Pastor Léo, pode até vir chegando, aparecer mesmo que está terminando. Quando a Bíblia diz que Jesus chorou, se você pensar bem, não faz o menor sentido para a mente natural aquele choro de Jesus. Porque Lázaro, seu amigo, morreu, mas Jesus saberia que ele morreria, já sabia que ele morreria, quando Lázaro ainda estava só doente. Jesus não só disse que ele morreria, mas que ele iria despertá-lo do sono. Ou seja, quando Jesus chega e encontra seu amigo morto, é só questão de tempo. Jesus sabe que nos próximos minutos ele volta à vida. E ainda assim ele chorou. Eu já vi pregadores, citando outros pregadores, eu não sei onde isso começa, dizendo que Jesus se reservou o direito de chorar. Mesmo assim, eu já brinquei com isso. Mas eu penso que o verdadeiro motivo do choro não era Lázaro que voltaria. Jesus chora a dor da condição humana. Jesus chora a morte que se instalou em toda a humanidade por causa do pecado lá no início. Jesus chora porque ele sabe o quanto isso custou para Deus, mas porque ele também sabe que o preço seria pago para reverter isso. Quando a Bíblia diz de Deus removendo as lágrimas dos rostos, enxugando-as, sempre é no contexto de que a morte será vencida. O livro do Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém descendo do céu, diz: e ali já não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá maldição, não haverá lembrança das coisas passadas, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A nossa grande esperança não é apenas o que Ele está fazendo agora, é a conclusão da sua obra redentora. É quando finalmente o pecado terá sido plenamente vencido e erradicado com todas as suas consequências até a morte, para que a sua salvação, a sua redenção prevaleça.